Patrocínio Apvida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar sobre deshospitalização e seus impactos clínicos e econômicos. Para participar desse momento com a gente, nós convidamos a doutora Luciane Amaral, que é diretora médica do Sistema Apvida, doutora Verônica Barbosa, coordenadora técnica do Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital Geral, Dr. Valdemar de Alcântara, e o doutor André Diego Damasceno, que é coordenador médico do programa Melhor em Casa. Esse é um tema bem relevante, com certeza deshospitalização ainda tem muitas questões para serem discutidas e aprofundadas, e é por isso que nós convidamos esses 3 gestores aqui hoje para estar conversando sobre isso com a gente. Para começar esse momento, eu gostaria de abrir convidando a doutora Luciane Amaral, que é a diretora médica do Sistema Apvida, para falar um pouco sobre como tem sido essa experiência da deshospitalização desses pacientes no Sistema Apvida, como que tem sido essa experiência, como que vocês costumam trabalhar essa temática aí junto com os familiares. A gente sabe que ainda é um pouco desafiador esse cenário, e a gente queria ouvir um pouquinho agora, doutora Luciane, de como tem sido essa experiência dentro do Apvida. Boa noite, Thaís. É bem interessante a pauta, agradeço aí o convite. Há cerca de 2 anos e meio, eu fui convidada pela Rede Apvida para estruturar o programa de deshospitalização aqui na nossa sede em Fortaleza, né? Eu já tinha uma experiência maior, né? Cerca de 20 anos de experiência com esse tema na cidade de São Paulo, e eu aceitei o convite aí de estruturar esse projeto aqui em Fortaleza. Realmente foi bastante desafiador no começo, era um modelo novo de assistência, né? Que a gente teve que plantar uma sementinha mesmo, né? Num tema que a gente acredita aí veementemente no benefício da reabilitação em ambiente humanizado, em ambiente de acolhimento, com os recursos intermediários que o programa de deshospitalização pode oferecer para os nossos clientes, né? Mas a aceitação foi muito boa desde o começo, né? Os próprios clientes beneficiados, eles começaram a ter planos muito significativos para a gente na empresa, né? Hoje a gente tem um público fiel e cativo aí que é atendido pelo programa e que vem numa crescente, né? A gente vem numa crescente significativa aí, a gente começou realmente há cerca de 2 anos e meio atrás, em dezembro de 2018, e hoje eu tenho mais de 2.000 pacientes em serviços de assistência domiciliar e deshospitalização, com esse foco realmente de acomodar o paciente numa pós-alta segura, com uma reabilitação acelerada, num ambiente de acolhimento humanizado, sem os malefícios que uma internação por um tempo prolongado pode causar, né? Então, a experiência vem sendo bastante gratificante para a gente na empresa. Certo, doutora Luciana, eu fixei aqui uma palavra que me chamou a atenção para puxar aí a próxima discussão junto com a doutora Verônica Barbosa, que é com relação à reabilitação, e a gente enxerga, eu sou enfermeira, tá? Também, eu sou gerente de enfermagem na SPDM, e a gente enxerga esse momento da deshospitalização como um elo importante da instituição de saúde com a família, envolvimento da família no cuidado ao paciente e a continuidade daquele processo, mas num ambiente que é mais familiar para esse paciente. E isso aí tem muitos benefícios também na saúde do usuário, com certeza. E aí eu queria ouvir um pouquinho, Verônica, da tua experiência lá no Valdemar de Alcântara, nesse programa de assistência domiciliar do hospital. Boa noite, eu sou Verônica Barbosa, estou no Serviço de Assistência Domiciliar do Valdemar Alcântara desde 2008, né, e na coordenação desde 2012. O nosso serviço já existe desde 2003, a gente começou a time pacientes, hoje nós atendemos, né? Tudo surgiu por conta da necessidade dos nossos pacientes com AVC para reabilitação, e a gente começou esse projeto timidamente
com 30 pacientes, nós chegamos hoje a deshospitalizar de vários hospitais de Fortaleza. Realmente, nós vemos a importância da deshospitalização como otimização de leito, redução de custo. É um paciente que, para a gente, ele custa bem mais barato do que estando no hospital. E, assim, nós temos um trabalho de quase 18 anos, né? E a gente vê o resultado, né? Como é importante essa reintegração do paciente na sua família, né? Às vezes é muito complicado quando a família vai recebê-lo pela primeira vez, porque é um paciente que muitas vezes saiu bem de casa e volta numa condição acamado, gastrostomizado, traqueostomizado, né, com lesão por pressão. Então, ele volta numa condição totalmente diferente da que ele saiu, né? E a família realmente, ela, no nosso caso, no nosso serviço, quem realmente faz todos os cuidados é o cuidador. Ele é treinado, né, na unidade assistencial, depois a gente também faz as orientações na sala do SAD. Então, no nosso serviço, tudo quem faz é o cuidador, desde a aspiração, troca de curativo, banho no leito, tudo é ele que faz, né? Então, realmente é um trabalho que ele é muito gratificante e principalmente para esse paciente, né? Que ele volta para o seu seio familiar, né? Certo, Verônica. Também já me encaminhando aqui para a gente começar nossa conversa com o doutor André, você falou da redução de custo, da otimização de leito e da reintegração. Também trazendo um pouco da fala aí da Luciana com relação à reabilitação, o envolvimento da família no cuidado do paciente. Doutor André, como que isso funciona no programa Melhor em Casa? Qual que é a sua experiência? O que você pode trazer aqui de fala nesse sentido de deshospitalização? Quais as experiências que vocês têm para compartilhar? Boa noite, Thaís. Boa noite a todas. O programa Melhor em Casa é o bebê desses SADs que a gente tem em Fortaleza, né? É um programa novo, certo? Que tem um enfoque diferente em relação ao que se fazia no contexto de atenção domiciliar que a cidade está acostumada a fazer. O programa Melhor em Casa de Fortaleza tem 1 ano e 4 meses de existência, certo? Eu estou na coordenação médica desde a sua fundação, né? Na parceria da SPDM com a Prefeitura de Fortaleza, que a gente começou com 16 equipes iniciais multiprofissionais. Essas equipes são compostas por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnicos de enfermagem. Posteriormente, com o passar de mais de 2, 3 meses do início, acrescentou-se mais 10 equipes, totalizando 26 equipes multiprofissionais, cobrindo assim toda a área urbana de Fortaleza no atendimento domiciliar ofertado pelo programa Melhor em Casa. O que consiste nesse atendimento? Nós fazemos o atendimento de pacientes que são classificados na classificação de atenção domiciliar nível AD2, que é aquele paciente que é acamado ou domiciliado, que tem dispositivos auxiliares de saúde que precisam ser cuidados, como uma gastrostomia, um traqueóstomo, ou precisam de medicações de caráter mais complexo, como uma infusão parenteral, que as unidades básicas de saúde não fazem. A internação dentro do programa Melhor em Casa tem caráter temporário de reabilitação das condições crônicas ou agudizadas, seja de um processo de internação hospitalar por uma patologia necessária de abordagem no hospital, seja porque ele estava na atenção primária e precisou de um suporte a mais que pode ser feito de forma temporária, evitando a hospitalização, principalmente nesse contexto de pandemia, certo? O programa Melhor em Casa hoje atua em toda a rede, auxiliando toda a rede de saúde de Fortaleza, tanto a parte pública quanto a parte privada também pode acionar o programa Melhor em Casa. E dentro do contexto de deshospitalização, o programa Melhor em Casa tem sido um componente ímpar na ajuda nesse momento de plano de contingência que a Prefeitura e o Estado têm feito na cidade de Fortaleza. Quando a gente faz as buscas ativas na maioria dos hospitais, onde a gente vai oportunizar e trabalhar junto com os colegas assistentes para fazer a deshospitalização, a alta precoce desses pacientes de uma forma mais rápida, oportunizando mais leitos, principalmente para COVID, certo? Então, a gente trabalha
passando por todos os hospitais, recebendo as demandas de deshospitalização, fazendo a avaliação dos critérios clínicos no próprio hospital e a nossa equipe de assistentes sociais fazendo a avaliação dos critérios assistenciais e socioassistenciais no lar, para que a gente consiga fazer a admissão desse paciente e fazer a deshospitalização de forma segura para continuar o atendimento dele no lar. Mais uma vez aqui, pegando alguns ganchos do que o senhor trouxe como fala, e aí eu gostaria de destacar a questão da segurança desse paciente, que existe realmente algo a ser trabalhado com a família desse paciente para que ele consiga compreender que esse paciente estará seguro em casa também, sendo cuidado pelo seu cuidador, orientado pelas equipes do Melhor em Casa, ou desse programa do Valdemar, ou mesmo do programa do Apivida, que no final eles todos têm o mesmo objetivo, que é deshospitalizar e otimizar recursos, né? Leito é um recurso extremamente precioso, e nesse período de contingenciamento, como o senhor colocou, em que toda a rede pública, privada, Estado, município, estão todos em busca aí de locais onde possam ser colocados leitos para assistir melhor a demanda maior que a gente tem hoje, que são de pacientes COVID. Então, pensando nessa questão da redução de custos, né, da melhoria do giro de leitos, desse paciente estar melhor assistido em casa, que é possível dar continuidade a esse tratamento dele em ambiente domiciliar, com o seu cuidador, com o seu familiar, eu gostaria de partir para o próximo tópico, que é para ouvir um pouco de vocês a respeito do impacto clínico e econômico desse formato de assistência. Tá? E eu queria que a doutora Luciane fizesse essas colocações com relação ao sistema Apivida, como que tem sido enxergado esse impacto clínico em termos de melhoria da assistência e também a questão econômica, que a gente sabe que o custo de uma manutenção de um leito hospitalar, ela envolve várias vertentes e ela tem um custo bem mais elevado, mas não significa reduzir o custo por reduzir o custo. Existe um objetivo maior em trazer esse paciente para o cuidado domiciliar. São pacientes com perfil geralmente crônico e que vai ser melhor assistido ali no seu ambiente domiciliar, dando lugar a outros pacientes que tenham condições agudas que precisem de internação hospitalar. Então, doutora Luciane, a gente pode conversar um pouco agora sobre essa questão do impacto clínico e econômico. Quais são esses impactos clínicos e econômicos desse formato de assistência domiciliar? É o casamento perfeito, né? É o casamento perfeito, é onde você preza uma melhor assistência, a melhor prática assistencial possível, extremamente validada e reconhecida, como os colegas bem colocaram, é o paciente certo, no lugar certo, é exatamente isso, e ainda com uma vantagem, né, a gente conseguir alinhar uma gestão do desperdício, né? Eu não falo em redução de custo, eu falo em gestão de desperdício. Nós somos uma instituição que não estamos com problemas de leito ou de insuficiência de leitos, né? Nós estamos numa situação de ter uma suficiência de rede. Mesmo tendo uma suficiência de rede, a gente sempre vai trabalhar pautado nas melhores práticas médicas na gestão do desperdício, né? Qualquer tipo de boa utilização do recurso vai voltar em prol da própria saúde desses beneficiários, né? A Apivida é uma empresa que prega o acesso à população, eu acho que todos, né, conhecem, né? Anteriormente era muito conhecida no Ceará, hoje é conhecida aí no Brasil inteiro, né, pela extrema verticalização e a extrema disseminação pelo território nacional, e a empresa, desde que eu a conheci, os fundadores pregam extremamente o acesso. Então, o acesso à saúde ao nosso beneficiário, ele é muito valioso numa estratégia de evitar desperdícios, né? Gastos desnecessários que não vão agregar valor para o beneficiário. Então, a deshospitalização, ela é um casamento perfeito dentro dessa filosofia. É o paciente na hora certa, é a hora que ele não tem mais indicação do ambiente hospitalar, a hora que ele já tem, e para isso a gente usa critérios, como o André comentou, a Verônica com certeza conheço o programa dela também, tem os critérios para entrada no programa. Esses critérios pautam o programa, garante uma taxa de reinternação baixíssima, risível mesmo,
E existe um ganho secundário que é a aceleração da reabilitação, né? A gente percebe que os pacientes ficavam muito tempo em ambiente hospitalar e tem uma recuperação em pouquíssimo tempo em casa em relação ao comparativo com aquele tempo que ele passou no hospital, porque a gente tem a questão social, a questão psicológica e a questão motora muito importante. Você tem uma rede de cuidados muito ampliada. A gente tem um cliente no hospital que ele pode ter, às vezes, um acompanhante, 2 acompanhantes, e a equipe de saúde ali acolhendo ele, e ele chega na casa dele, às vezes ele tem uma rede de familiares de 10 pessoas ali estimulando, acolhendo, né? E a própria família conseguindo voltar a uma vida normal, né? E ter um revezamento entre os familiares para acolher esse beneficiário, e as questões indiscutíveis do apoio psicológico que esse ambiente domiciliar causa, independente do quanto a gente investe em hotelarias, em hospitais humanizados, existe um intangível que é o próprio quarto, a própria casa, que vai resgatar aí a inserção social desse cliente nosso. Não importa em que condições que ele esteja, ele sempre evolui para melhora no ambiente hospitalar. A segurança, que eu acho que você pontuou muito bem, que eu acho que é nosso maior desafio, deve ser o mesmo desafio dos colegas, garantir a toda a equipe de saúde daqueles hospitais que a gente frequenta, né? A gente também tem relativamente parecido com o que o André apontou, a gente visita os nossos hospitais. Hoje nós temos mais de 40 hospitais, então a gente visita os nossos hospitais buscando ensinar e aprofundar e fazer a busca do paciente com critério, e a segurança realmente é a utilização do critério adequado. Quem tem que ir para casa, quem pode ir para casa. E com as condições que são possíveis para aquele quadro do nosso cliente. Então, isso pauta o nosso programa. A segurança e a reabilitação são o que nos motiva a manter o programa a nível nacional, e o benefício financeiro, ele é secundário, tão importante quanto, mas ele é secundário ao processo de uma boa prática médica, né? Então, a gente tem vários benefícios. A gente diminui as taxas de infecção, com isso você vai diminuir o uso de antibióticos de amplo espectro, você vai reduzir a sua flora intra-hospitalar, você reduz intercorrências, custo com exames desnecessários, que às vezes acabam sendo uma rotina nos hospitais, e toda a questão do leito, da otimização do recurso intra-hospitalar, que pode atender muito melhor o cliente com o perfil de internação, né? O paciente, muitas vezes, que já está em perfil de reabilitação, o hospital que é feito para o paciente agudo, às vezes não tem todo o foco naquele paciente da reabilitação, porque ele vai estar muito mais focado nos eventos agudos intra-hospitalares dos pacientes que têm essa necessidade. Então, a redução de custo, apesar de ser um objetivo secundário do programa, ela é atingida com bastante excelência e retorna para o programa dos hospitais em forma de mais e mais investimento e mais segurança para o cuidado intra-hospitalar dos pacientes. Eu acho que esse é o ponto central da deshospitalização, é garantir a segurança para que o processo transcorra com naturalidade, a satisfação do cliente, que é imediata, né? Acho que todos têm essa experiência. Se a gente não faz um programa bem feito, isso rapidamente reverte numa insatisfação do nosso cliente, que é percebida por todos os canais de contato desse cliente com os serviços e a empresa. E realmente utilizar o melhor recurso possível para continuar utilizando mais e mais recursos para a população, né? A sustentabilidade do setor realmente que a gente sempre vai estar almejando. Doutora Luciane, como é que a senhora enxerga, assim, o Apvida está em âmbito nacional, realmente, a gente sabe aí da expansão do sistema Apvida por todo o país, e existe uma questão muito cultural, que eu não consigo nem visualizar que seja só a nível de Brasil, mas, assim, por não termos uma medicina de família e comunidade bem implantada, aqui as pessoas ainda têm uma cultura muito voltada para a hospitalização, para a busca das emergências. Como que a senhora enxerga dentro desse programa, no sistema Apvida e em âmbito nacional, já que o sistema está em todo o país, essa questão, como que a população tem enxergado
essa deshospitalização desse paciente, tomando por base tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, de reabilitação, de reintegração à família, segurança do paciente, redução de infecção. Gostei bastante da proposta da gestão do desperdício, que, afinal de contas, esse recurso ele vai voltar como benefício para um outro usuário ou para esse próprio usuário, em forma de outras necessidades que ele apresente. Então, assim, como que a senhora enxerga dentro do sistema Apivida essa proposta aí a nível nacional? Como que o usuário tem reportado isso para o sistema Apivida? Eu acho que aí a palavra-chave é a solidez do programa, né? Com certeza eu tive muito mais dificuldade no meu primeiro mês aqui, tinha alguns pacientes que realmente tinham muito mais resistência, mas é uma questão que cresce em escala realmente, né? A gente mostra os resultados, a transparência pauta a minha empresa, então a gente mostra os resultados. Agora, nessa segunda onda do Covid, por exemplo, a gente teve em torno de mais de 2.000 deshospitalizações. Ontem o número estava em 2.126 deshospitalizações. Então, a gente mostra frequentemente isso para o cliente, a gente mostra em loco, né, com aquela equipe que vai acolher. Nós temos uma equipe muito forte de acolhimento, que é fundamental para o programa. O nosso tripé é assistência, né, médica, a reabilitação, muitas vezes agora nessa fase que a gente está pautada fundamentalmente na fisioterapia, e o acolhimento e acesso irrestrito, né? Então, nós temos um call center próprio, né? A Apivida, lógico, tem um call center da empresa, mas nós definimos, no final do ano passado, tem um call center próprio, com pessoas já treinadas para atendimento desse perfil. Então, ele tem um atendimento personalizado e uma central de monitorização 24 horas, que funciona de segunda a segunda. Então, ele tem acesso, ele é monitorizado e ainda tem o acesso para casos de intercorrências e tal. E a gente mostra isso muito claramente para a população. A nossa taxa, eu não sei se pode ser, até ser em decorrência da sensibilização da população em relação à pandemia, ao Covid, que realmente todo mundo está entendendo o valor do leito hospitalar e também entendendo o valor de voltar para casa, né? Todos os nossos beneficiários veem isso. Eu, particularmente, estou atendendo na segunda onda desde o primeiro momento, quando aconteceu em Manaus. Eu já fui para lá logo no início da segunda onda, lá em dezembro ainda, e a população está sendo muito receptiva à questão de contribuir para a sua própria recuperação, a questão da autorresponsabilidade mesmo sobre a sua saúde. Uma coisa que o Covid trouxe bem interessante para a população, eu percebo que é um interesse pelas questões de saúde, que eu não via tão intensamente antes. As pessoas não tinham muito interesse em saber que infecção de urina era aquela, qual era o nome daquela bactéria, que tipo de tratamento. Hoje as pessoas se envolvem profundamente sobre todas as fases da doença. Você percebe as pessoas falando da fase inflamatória, da fase de recuperação, e isso acabou gerando um facilitador muito grande, porque a segurança vem justamente de entender o processo de doença e de reabilitação. O modelo hospitalocêntrico, ele traz muito a cultura, que é uma ilusão, né, da cura plena, cura total, no conceito de a pessoa ter um retorno após o episódio que levou ela à internação para como ela era em algum momento antes dessa internação. E a gente sabe que não só nos pacientes que têm doenças irreversíveis, mas nos próprios pacientes agudos, um episódio que leva a uma internação, ele gera um tempo de reabilitação muito maior do que só aquele período de internação hospitalar em si. Então, a aceitação dos pacientes, eu acho que ganhou muito com a pandemia. Eu acho que eles conseguiram atingir um nível de interesse pela própria recuperação, pela própria patologia, pela patogênese da doença, até as próprias mídias, né? A gente vê muito essa informação, a gente sabe que às vezes tem a gente tem que ter ressalvas em relação a algumas mídias, mas de um modo geral, a gente vê muita informação que leva um nível de conhecimento bem interessante do cliente. Então, a nossa ferramenta mesmo com os nossos clientes é a transparência e o acolhimento, e realmente a demonstração dos resultados e a explanação muito ampla sobre o período de reabilitação e as sequelas e como vai transcorrer toda essa fase pós-doença deles. É uma crescente a aceitação ao programa.
Que bom, que bacana. Então, essa questão do acesso à família, independente do paciente estar em ambiente hospitalar, pode ser dito como uma das ferramentas de sucesso, porque o familiar se sente seguro, porque primeiro porque ele foi treinado, capacitado para cuidar daquele paciente, daquele familiar com alguma condição crônica, segundo porque ele tem esse acesso garantido, isso é muito, muito legal mesmo. Falando um pouquinho de rede de apoio familiar, doutor André, no programa Melhor em Casa, vocês trabalham com a visita prévia da assistente social. E aí, você pode falar um pouco sobre essa questão, já pensando lá na proposta da redução de custos, né, da gestão do desperdício, como foi bem colocado aqui pela doutora Luciane, mas, assim, como que vocês abordam essa proposta dessa rede de apoio familiar a partir dessa visita prévia e que indicadores vocês têm visualizado melhoria em termos financeiros e clínicos também dos pacientes? É interessante abordar esses aspectos econômicos quando se vive um momento de dificuldade de recursos para a área da saúde em geral, né? A pandemia tem pesado de forma bem frequente sobre as redes de atenção à saúde e é importante que a gente consiga enxergar dentro da rede oportunizações de fazer economias. Além disso, também de fazer funcionar os princípios de atendimento que a gente usa no SUS, principalmente da integralidade. O programa Melhor em Casa ele é pautado em integralidade, ele é focado em realmente fazer o atendimento da pessoa no seu ambiente, na sua vida, né? Como a gente diz aqui, é a medicina que vive com você, né? E dentro de a medicina que vive com você, a gente foca o atendimento e direciona os fluxos de trabalho para que a gente possa fazer a transição do processo de deshospitalizar um paciente, né? Tirar ele da instituição, transformar o quadro clínico dele em situações que você vai adequar o tratamento para um ambiente que não é um hospital, para uma casa. Isso exige que a gente faça toda uma preparação, não só do ambiente, mas da rede familiar que vai estar cuidando desse paciente, certo? Isso envolve não só a equipe do programa Melhor em Casa, envolve a rede de atenção à saúde que nos apoia, que nos dá o feedback. Tanto quanto a gente no hospital, que prepara o paciente a ser admitido no programa, onde a equipe hospitalar vai fazer os primeiros treinamentos, as primeiras educações em saúde para aquele cuidador que vai cuidar do paciente. A gente já vai fazendo todo o acompanhamento e treinamento com a equipe do posto de saúde que também vai ficar acompanhando e fazendo um verdadeiro link entre a atenção primária com a atenção terciária ou secundária, onde aquele paciente estava, e provisoriamente o paciente em casa conosco, fazendo a sua estabilização clínica e também recebendo educação de saúde. O programa Melhor em Casa tem duas equipes que trabalham nesse aspecto. A equipe EMAD, que é a equipe principal, onde eu falei que está o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta, junto com o técnico de enfermagem, e a equipe EMAP, onde está o assistente social e demais profissionais. Fonoaudiólogo, dentista, nutricionista, farmacêutico, psicólogo e o terapeuta ocupacional também fazem parte. Fazem com que a gente faça uma abordagem integral para aquele paciente, para que ele consiga se recuperar de uma forma mais rápida, evitando a hospitalização ou reinternação, certo? Mas para que isso possa ocorrer, o programa Melhor em Casa tem que estar apoiado sobre a rede, tendo retaguarda, né? Quando se precisa fazer um procedimento de um exame de raio-x confirmatório após uma passagem de sonda nasoentérica, a gente consegue mobilizar com a ambulância do programa o paciente até uma policlínica, onde se realiza o raio-x e a gente retorna, evitando uma hospitalização. Isso já evitaria fazer uma nova IH, mobilizar recursos, internar, ocupar um leito apenas para procedimentos simples que podem ser transitórios e a gente pode usar a própria equipe do programa para fazer esse transporte e continuar o cuidado em casa. Os impactos que a gente percebe dentro desse tempo de vida do programa Melhor em Casa, que tem 1 ano e 4 meses,
já é algo bastante evidente, expressivo, no feedback que conseguimos fazer no final do ano para a SMS, né? Nós conseguimos fazer, ao longo desse tempo, cerca de 114 mil visitas multiprofissionais, avaliamos 3.033 pessoas, né? Hoje, nós temos 1.560 vagas no programa Melhor em Casa, hoje, atualmente, com 1.400 pacientes admitidos, né? Esses pacientes ficam de 30 a 90 dias sendo reabilitados, e o programa Melhor em Casa, em todas as frentes de trabalho multiprofissionais que ela tem, visa transformar a assistência em saúde em assistência mais próxima da vida das pessoas, colocando o cuidador como ente principal deste cuidado, deste processo, transformando ele em um propagador de conhecimento em saúde, não só na sua casa, mas também na comunidade que o cerca, né? Além disso, faz com que o paciente seja ligado à atenção primária, onde a gente tinha um problema em Fortaleza de perceber muitos pacientes que não têm ou não tinham um acompanhamento dentro da atenção primária, ligado ou apenas dentro da atenção secundária, sem ter uma referência de volta. Então, a gente está aprimorando o trabalho de referência e contra-referência entre essas duas pontas da atenção. E, fazendo isso, a gente consegue evitar que esses pacientes que procuram muito a unidade hospitalar para atendimento simples, uma troca de sonda, às vezes uma renovação de receita, ou mesmo um feedback de um exame complementar que foi solicitado, podendo ser feito isso no próprio lar, evitando ainda mais gastos de recursos e ocupando leitos também, podendo ser de grande ajuda, né? Um trabalho de grande ajuda para que os hospitais consigam ofertar mais leitos para as demandas principais, hoje, o Covid-19, né? Então, a gente consegue trabalhar muito com essa situação, dando resultados muito positivos para a rede de saúde que precisa, no momento, ofertar esses leitos. Verônica, o Hospital Valdemar de Alcântara, ele foi um dos hospitais pioneiros em termos de programas de atenção domiciliar. Quem já está aí na estrada da saúde aqui no estado há algum tempo, a gente conhece o perfil do hospital voltado realmente para atenção aos pacientes crônicos, e aí a gente enxerga que o Hospital Valdemar de Alcântara está aí na história realmente da atenção domiciliar no estado do Ceará, e como um dos pioneiros, como eu coloquei, e eu queria que tu trouxesse também um pouco na tua fala com relação a esses impactos financeiros, econômicos e principalmente clínicos, assistenciais nesse perfil de paciente ao longo desses anos que o hospital já vem trabalhando com a deshospitalização. Nós temos no hospital a nossa linha do paciente crônico. Esse paciente que chega no Hospital Valdemar Alcântara, que ele tem esse perfil do paciente crônico, ele já é incluso nessa linha, e a gente trabalha esse paciente desde a sua chegada até a sua saída. Então, esse paciente, ele vai tendo um plano terapêutico diferenciado, já tem todo um trabalho até a sua saída na deshospitalização, certo? Nós temos no Hospital Valdemar Alcântara o PAVD, né, adulto, e nós temos o PAVD pediátrico, onde nós temos 20 crianças em ventilação mecânica e 50 adultos em ventilação mecânica, né? Então, esse paciente, por exemplo, um paciente portador de uma esclerose lateral amiotrófica, que antes ficava no hospital, desde 2005 que a gente já leva esse paciente para casa, né? Com ventilador, com equipe de fisioterapia para reabilitação, com fono, TO, né? Nós temos um trabalho da nossa TO na tecnologia assistiva, que ela faz órtese, trabalha com a questão, principalmente o paciente de esclerose lateral amiotrófica, que a gente faz prancha de comunicação, né? Tudo dentro do nosso recurso, né? Mas, assim, esse trabalho, né, com esse paciente, a gente trabalha com todos esses pacientes que estão nesse perfil, que estão no perfil da linha do crônico, a gente vai fazendo esse trabalho até a deshospitalização, né? O nosso produto é a deshospitalização, né? Então, a gente vê realmente a importância. A gente já fez mais ou menos um estudo de custo de uma diária de UTI com um paciente que está em ventilação mecânica em casa, e o custo mensal dele é o custo de uma diária de UTI nossa, do Valdemar Alcântara, né?
entendeu? Então, assim, realmente a gente disponibiliza para esse paciente, para ele sair de casa, para casa. Se for um paciente de ventilação mecânica, nós disponibilizamos o ventilador, o aspirador, medicamento, material médico hospitalar, né? Para o paciente que não tem dependência de ventilação, nós dispomos também oxigenoterapia, aspirador, material e medicamento. Todo paciente nosso, ele recebe material e medicamento, né? Nós temos vamos dizer assim, fizemos uma interação com as farmácias dos postos Polo do município de Fortaleza, né? Então, a gente tem 10 postos que nos ajudam nesse sentido. O paciente mensalmente vai até esse posto, ele recebe todo o seu material, todo o medicamento, né? O que é disponibilizado já pela rede municipal, ele já recebe. O que a rede municipal nem estadual não oferece, nós compramos, né? Então, nós temos esse trabalho também de prover o paciente, claro, dentro de um quantitativo, né, que não onere muito o custo, mas a gente, com todo, né, esse trabalho, a gente consegue ainda ter um custo muito inferior se manter esse paciente no hospital, né? Então, a gente tem pacientes que ficam muito tempo com a gente, pacientes que estão em ventilação mecânica, eles ficam muito tempo com a gente. No último paciente que foi a óbito há pouco tempo, ele ficou 10 anos com a gente, né? Então, a gente vê a qualidade de vida que esse paciente tem no domicílio, né? O cuidador, ele se apropria daquela tarefa, né? Porque o nosso trabalho, na realidade, é um trabalho de orientação, supervisão, né? E nós temos que, a cada visita, a gente reforça esses cuidados, né? Nós temos protocolos, né, para broncoaspiração, para queda, para todo que trabalha a questão da segurança do paciente, e a gente está sempre reforçando com os nossos pacientes a importância desses cuidados, né, para evitar uma broncoaspiração, uma queda, enfim, né, alguma lesão por pressão. Eu tenho um indicador maravilhoso que eu me orgulho de dizer, né, que eu tenho em torno de 177 pacientes mensalmente com risco alto, né, para lesão por pressão, né, moderado, elevado, porque a maioria dos meus pacientes, o Braden dele, né, é um Braden que varia entre o elevado, muito elevado, né, o moderado, pouquíssimos têm risco leve ou sem risco, e eu tenho meses de ter 0 incidência de lesão por pressão no domicílio, né, porque a gente tem um trabalho com esses cuidadores de sempre que no domicílio, olhar essa pele, orientar esse cuidado com a pele, né? Esse cuidado com a pele, né, a gente trabalha muito. A enfermeira, ela faz muitas orientações em relação à mudança de posição, a gente faz os reloginhos, a mudança de cada 2 horas, de cada 3 horas, dependendo do tipo de colchão que ele tem, porque a gente também não oferta esse colchão. Então, muitas vezes, ele tem até, às vezes, um piramidal mesmo, ou mesmo um colchão articulado, e a gente trabalha muito essa questão da lesão, né? E aí a gente vê isso refletido nesse indicador, que na realidade a gente vê o quanto esse trabalho é feito e é importante. Você ter 0 de incidência num 177 pacientes com risco, porque eu tenho uma média de 210 em acompanhamento, né? Então, desse eu tenho crianças, que a criança é mais fácil de mobilizar, entendeu? Então, assim, eu me orgulho muito desse meu indicador, né? Da internação também, que é a gente tem em torno menos de 10% de reinternamento, né? Isso a gente realmente não quer que o paciente interne, a gente quer que ele fique em casa. Então, a gente trabalha, faz a terapia medicamentosa, antibioterapia, né? Todo esse cuidado, realmente a gente só vai internar se o paciente tiver realmente a necessidade. Só pegando o gancho da doutora, a gente também tem um suporte no final de semana, que nós temos uma equipe de sobreaviso, né? O nosso suporte que nós temos é o Hospital Valdemar Alcântara. Então, se o paciente realmente precisar internar, nós priorizamos que ele venha para o nosso hospital, né? Se ele está numa UPA, a gente já entra em contato com a UPA, já tenta fazer esse link da UPA, já regular para o Valdemar Alcântara. Procedimentos que eles precisem de troca se for uma troca de GTT que precisa ser feita hospitalar por endoscopia, é feito no Valdemar Alcântara. Então, todos os procedimentos que o paciente realmente precisa, tomografia, tudo que nós dispomos, a gente também disponibiliza para esse paciente que está no SAD do Valdemar.
Certo, Verônica. Gente, caminhando aqui para as nossas considerações finais, eu quero agradecer a participação de vocês. Claro que cada um vai fazer as suas colocações, mas eu gostaria de destacar aqui de tudo que foi colocado, o que mais fixou com relação a essa assistência domiciliar, cada um trazendo sua expertise, a doutora Luciane trazendo a proposta aí do Sistema Vida, a doutora Verônica trazendo essa proposta do Valdemar de Alcântara, com todo o histórico que o hospital já tem de deshospitalização e de construção realmente dessa atenção domiciliar. Doutor André trazendo a ideia do Melhor em Casa, que é um programa mais recente, mas que também tem uma proposta bem interessante, que está se firmando aqui no município de Fortaleza, criando laços com a rede de assistência. E aí eu destaquei aqui algumas palavras que foram mencionadas por vocês para que a gente possa fechar esse momento e vocês façam as suas considerações finais com relação a essa deshospitalização. Ficou bastante aqui a questão da reabilitação desse paciente, da reintegração dele ao seio da família. Eu costumo dizer que a glória de todo profissional de saúde é ver o seu paciente retornar para a sua casa com sua saúde restabelecida, mas se esse paciente tem uma condição crônica, esses programas de deshospitalização, de assistência domiciliar, eles trazem, acima de qualquer coisa, qualidade de vida para esse usuário, para essa família, e eles permitem a aproximação da assistência hospitalar com essa rede de apoio familiar. E vocês trouxeram nas falas que vocês colocaram aqui diversos benefícios que são apresentados nos indicadores, que mensuram realmente a qualidade da ideia de deshospitalizar esse paciente para que ele possa ser acolhido no seu seio familiar, readaptado, reabilitado, reintegrado ali àquele meio social e ainda assim conseguir cuidar da sua condição crônica de saúde, seja ela qual for. Então, caminhando para as considerações finais, vamos começar aí pela doutora Luciane, para a gente finalizar esse momento tão bacana, tão agregador com relação à deshospitalização. Quero agradecer primeiramente a Trend Ceará pelo convite, uma conversa extremamente rica, e vou finalizar falando que a assistência domiciliar, a deshospitalização com pacientes certos, com a indicação certa, é realmente a melhor forma possível da gente garantir os bons cuidados clínicos ao nosso cliente, com acolhimento, com humanização, com uma atenção integral, um cuidado multidisciplinar e um acesso irrestrito do cliente ao processo de cura ou estabilização da sua saúde. Foi uma ótima discussão, principalmente para nós do programa Melhor em Casa, que somos o serviço mais novo, né, apesar de mais amplo, né, dentro da cidade de Fortaleza. As palavras que eu poderia colocar aqui, elas casam com o ideal que a gente tem perseguido atualmente no programa, que é justamente ver além da deshospitalização, é integrar esta pessoa à sua realidade de vida com as condições de saúde que ela possui no momento, mas integrá-la também aos serviços da rede de atenção, principalmente a atenção primária. Porque fazer recuperação de saúde, fazer reabilitação de saúde, é fazer junto com a educação de saúde, né? E a gente precisa de uma certa vigilância e uma certa integração com entes da sociedade que possam garantir esse cuidado. A atenção primária é um foco muito grande nosso dentro do trabalho de reabilitação do Melhor em Casa. Por quê? Porque como trabalhamos em toda a cidade, é humanamente impossível que a equipe consiga ficar o tempo todo que seria necessário para executar aquelas ações de reabilitação de uma forma bem efetiva. Então, é altamente necessário que a gente tenha o apoio social, o apoio coletivo da família e o apoio principalmente da atenção primária para que a gente consiga realmente fazer reabilitação e educação em saúde para que aquele paciente não hospitalize, não sobrecarregue a rede com situações corriqueiras de saúde que podem ser plenamente abordadas dentro da atenção primária. O programa Melhor em Casa ele tem essa característica de cuidados de hospital, mas com enfoque do posto de saúde. Então, é um híbrido, né, dos dois serviços que a gente tenta fazer a plena capacitação desta pessoa no lar
e aproximando, principalmente dentro do serviço principal, que é a atenção primária. Então, eu acho que o Melhor em Casa tem esse desafio dentro de Fortaleza, que é fazer com que todos esses pacientes que passaram por esse processo se fixem na atenção primária e recebam toda aquela gama de tratamentos e abordagens que a atenção primária faz para que aquela pessoa seja plenamente reabilitada à vida social. Então, eu acho que o que a gente tem que desmistificar nos hospitais é que quando o paciente tem condição de ir para casa, se ele tem uma família que quer recebê-lo e temos as condições de levá-lo, a gente tem que realmente não perder o time dele, né? O paciente está numa condição boa, a gente leva para casa, né? Então, lá no serviço, a gente realmente tenta encaminhar esse paciente para o SAD o mais rápido possível, para a gente acompanhar esse período, e quando ele está naquele time de ir para casa, pronto, a gente já organiza, já faz tudo para levá-lo para casa, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente quebrar esse tabu, porque às vezes as famílias também não confiam nesse serviço, acham que ele nem existe. Como é que vai? Você vai na minha casa mesmo? Isso é verdade? Vamos sim, a gente vai visitar, vai acompanhar. Então, tudo isso a gente tem que ir desmistificando durante o processo do internamento e já trabalhando essa família para que ela vá compreendendo a importância desse paciente chegar em casa com uma boa condição, dentro do perfil que hoje ele tem, né? A condição que ele está hoje não é a mesma que ele tinha antes, mas que ele vai naquela condição, que a família vai ter a condição de cuidar, né, que nós vamos acompanhar esse cuidado, nós estaremos lá para qualquer intercorrência, no que acontecer, a gente vai estar junto, vai orientar, vai ajudar, né, vai agilizar o internamento, enfim. Eu acho que a gente tem que garantir para essa família, para esse cliente, a confiança, né, ele tem que confiar naquele serviço que nós estamos ofertando, né. Então, é importante realmente a gente trabalhar essa visão da assistência domiciliar como realmente uma solução para melhorar a questão de rodiziar leitos, né, de dar oportunidade àquela pessoa que está numa UPA, precisando de um leito, e eu estou com um paciente que já está em condição de ir para casa e ele está no hospital. Então, hoje, nesse momento de pandemia, só para contextualizar, nós estamos deshospitalizando pacientes da UPA, né, aquele paciente que já está precisando apenas do oxigênio, que a gente tem a condição de levá-lo. Então, nós já estamos nesse processo de deshospitalização de pacientes da UPA para melhorar também a questão de melhorar essa otimização desses leitos, né? E é isso, né? Eu acho que a gente tem que realmente investir na assistência domiciliar, trabalhar os profissionais, a gente tem poucos profissionais nessa área, né? Eu acho que é uma coisa que está crescendo, né? Aqui no Brasil, mas principalmente na rede pública, né? Agora com o Melhor em Casa também realmente foi um ganho, porque a gente tinha muito paciente desassistido, e a gente vê essa, né, a importância do programa, né? Então, a gente está aí tentando melhorar nosso serviço de saúde, né, contribuindo com o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento, nossa expertise, né? E vamos, né, trabalhar, torcer para que acabe logo essa pandemia, que a gente possa voltar à nossa vida, né? Mas sempre pensando, né, em cuidar bem dos nossos pacientes, né, dando segurança, dando uma boa assistência com qualidade, né? E é isso. Queria agradecer aqui a oportunidade. Então, pessoal, queria agradecer. Quero agradecer também a Trends pelo convite de estar moderando. Foi um momento muito rico, uma troca muito proveitosa, uma oportunidade aí de conhecer melhor cada um desses programas e falar também um pouco da deshospitalização, trazer essa realidade. Quero agradecer aos nossos participantes, doutora Luciana, doutor André, doutora Verônica, pela troca, pela partilha de conhecimento, de experiências. Foi extremamente válido estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigada e até a próxima. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família.
Patrocínio Apvida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.